Agrocast RC1. Você, bem-vindo a mais um episódio do Agrocast RC1 aqui no portal RC1. E nesta semana nós temos a ilustre participação do deputado federal Arnaldo Jardim, a quem eu já agradeço por participar sempre aqui do nosso programa com assuntos pertinentes, importantes. E hoje ele fala sobre as relações internacionais. Uma alegria minha, alegria por falar com você, alegria por falar pelo RC1 e, assim, falar com toda a nossa região. E, particularmente, falar, como sempre abordamos, sobre o setor agro, esse setor que faz toda a diferença, esse setor que puxa a nossa economia, não só do ponto de vista da quantidade, pelo volume de recursos que movimenta, pelo número de pessoas que emprega, mas pelo fato de que o setor é dinâmico. Dinâmico, primeiro, do ponto de vista tecnológico. As grandes novidades no setor de equipamento que surgem no Brasil vêm exatamente na esteira do nosso setor agro. As grandes novidades de aplicativos, todo mundo se encanta com aplicativos, talvez você não saiba, os amigos da RC1, mas metade dos aplicativos que foram produzidos no último período são ligados ao agro, ou seja, o agro tem se sofisticado e se desenvolvido. O nosso agro produz segurança alimentar, ou seja, traz conforto às pessoas. No Brasil ainda temos problema de miséria, mas esse problema se deve basicamente à questão de distribuição de renda, que nós queremos que seja cada vez mais capaz de diminuir as desigualdades, as diferenças, mas não pela falta de alimentos. Nós temos alimentos. Os alimentos que significavam, no gasto médio da família brasileira, há cerca de 22 anos atrás, metade daquilo que se gastava, para ser exato, 47% do gasto da família era para se alimentar. E hoje, em média, a família brasileira gasta do seu orçamento 18% para se alimentar. Com isso, está tendo recurso para gastar em outras atividades, desenvolver outro tipo de lazer, outro tipo de melhoria da sua condição, adquirindo eletrodoméstico, morando melhor, mas a alimentação diminuiu. Tudo isso para dizer que, além de cuidar aqui do nosso país, o setor agro hoje é um grande exportador. Nós somos os maiores exportadores de açúcar do mundo. Somos os maiores exportadores de carne bovina do mundo. Somos o segundo em exportação de carne de frango. E somos o quarto em carne suína. Ninguém faz carne, proteína animal como nós. Portanto, nós somos os maiores exportadores de carne do mundo. Somos agora o maior exportador de soja também, e em vários campos, de frutas, do suco de laranja, somos o maior do mundo. Eu não vou me estender em detalhe, vou falar de um lado que tem nos preocupado, que é o Brasil poder ter relações internacionais, relações comerciais que abram mercados, porque se a gente exporta mais, vende mais, produz mais renda aqui, gera mais empregos aqui no Brasil. Recentemente, nós tivemos a visita do presidente Lula à Argentina, e foi importante, esteve no Uruguai também, para retomar relações com esses países que compõem o chamado Mercosul. É importante para nós, mas desses países nós exportamos mais produtos da indústria. O nosso setor agro tem um outro destino, e o maior deles é a China. Por isso que tanto uma missão que embarca para a China, chefiada pelo ministro Carlos Favaro, nós estamos acompanhando isso muito de perto, trará na sua bagagem toda uma série de propostas para incrementar a venda
primeiro de commodities como soja e outras mais para a China. Nós temos vendido uma série de outros produtos e podemos vender ainda mais. O nosso próprio café, nós podemos ampliar muito a exportação de café ainda para o Sudeste Asiático. E nós temos o desafio da carne. Portanto, nessa missão preparatória do Ministério da Agricultura e depois na missão definitiva, que é a partir do momento, no final do mês, quando o presidente da República lá estará, nós estamos com expectativa, estamos nos organizando para que nós possamos ampliar as exportações para a China. Quando nós enfrentamos esse diálogo, uma das coisas que surge sempre, e aí vale para a China, mas vale para as relações com o mundo, são os cuidados sanitários. Muitas vezes nós ouvimos, e vocês certamente ouviram, os produtores, com certeza, e a população de uma forma geral. O caso da vaca louca. Com isso, se interrompeu as nossas exportações de carne para a China. E nós estamos com a expectativa de que agora, nesses próximos dias, isso seja retomado. Por quê? Porque o Brasil tomou todas as providências. Ficou claro que este caso, isso foi comprovado por organismos internacionais, que houve de ocorrência da vaca louca, foi um caso isolado, era um animal muito velho já, numa propriedade pequena, sem nenhum tipo de desdobramento para o resto dos animais que lá tinham, portanto, chama-se um caso atípico, ou seja, ele é muito mais uma variação genética do que um caso de contaminação. Feito isso, esclarecido isso, nós queremos retomar essas relações. E é muito importante que o Brasil continue a tomar cuidados sanitários, porque, primeiro, é importante do ponto de vista da saúde, daqueles que vão consumir, seja aqui no Brasil, seja fora. E, segundo, porque tem pessoas que, maldosamente, para poder criar obstáculos às nossas exportações, aquilo que é um caso isolado, tenta transformar numa grande polêmica, para, com isso, tentar fazer com que o país fique fora desse mercado internacional. Nós temos sofrido isso muitas vezes. Tem um outro caso que nos preocupa muito, que é a gripe aviária. Ela atinge particularmente os frangos. E na nossa região nós temos muitas granjas, grandes abatedouros em todas as nossas cidades aí. Então, quando fui secretário da Agricultura, nós tomamos muitas medidas para, em comum acordo com o setor da avicultura, Associação Paulista de Avicultura, fazer medidas de contenção, de evitar para que nós pudéssemos ter aqui a gripe aviária. A gripe aviária, infelizmente, ela é endêmica. O que é endêmica? É quando ela adquire uma proporção que atinge a todos. No Sudeste Asiático, nós tivemos ocorrências que nos preocuparam muito. Elas começaram na Bolívia, depois passaram ao Peru e agora a Argentina, muito vizinha nossa aqui, na região da Patagônia, onde você tem migração de aves selvagens. Essas aves acabaram contaminando ali a avicultura argentina. A Argentina já tem registrado 41 casos e nós tememos que o número possa ser ainda maior. Portanto, multiplicar os cuidados com relação à gripe aviária é algo que nós vamos aproveitar aí da China para demonstrar que estamos fazendo isso, para redobrar os cuidados aqui, para buscar manter o nosso plantel a salvo da questão da gripe aviária. Olha, eu estou muito animado. Eu estou muito convicto de que o Brasil, que já é hoje o maior provedor de alimentos do mundo, poderá cumprir aquilo que a FAO é o órgão da ONU que cuida da questão da fome e da alimentação. A FAO fez uma projeção que no ano de 2050, e é daqui a pouco, 20 anos, você vai estar entrando já na maioridade. Eu nem sei se vou estar aqui, mas é muito rápido do ponto de vista de nação, né? Então, nós vamos ser o grande provedor.
O mundo precisa, de hoje até 2005, aumentar em 40%, quase metade daquilo que nós produzimos de alimento, temos que fazer mais 40%. Aonde que essa produção vai aumentar? Não é nos Estados Unidos, eles estão no limite da ocupação do território, eles estão no limite da produtividade. Vão crescer um pouquinho. Na Europa também crescer um pouquinho. A agricultura da Europa é muito pouco eficiente, hoje tem toda uma situação de dificuldades. Vai crescer um pouco na África e vai crescer no Brasil. E quando eu digo que nós vamos crescer a produção e nós vamos consolidar, ampliar esse papel de sermos fornecedores de alimento para o mundo, nós não estamos falando em entrar na Amazônia. Nós não estamos falando em comprometer o bioma do Pantanal. O setor tem um compromisso em combater o desmatamento ilegal. Nós queremos desmatamento ilegal zero. É o compromisso do setor agro. É o que eu digo como vice-presidente nacional da Frente Parlamentar Agropecuária. Então, você me perguntaria, mas, Arnaldo, então como é que nós vamos crescer a produção? Em produtividade? Sim, crescemos bastante, mas vamos precisar de mais área. Que área? Olha que dado interessante, e eu dou ele meio para encerrar a nossa conversa aqui. Soma toda a área de cana, soma toda a área de laranja, é muito, de soja, somos os maiores produtores do mundo, de milho, de arroz, feijão, soma toda a área, nós produzimos trigo, ainda não somos autossuficientes, mas produzimos bastante trigo. Nós produzimos frutas, nós somos os maiores exportadores de celulose do mundo. Todas as nossas florestas, eucaliptos e pinos, é bastante coisa, tá certo? Soma tudo isso, dá 85 milhões de hectares. Parece um grande número, e é, mas é apenas 10% do território nacional. Como é que nós vamos crescer? Porque nós temos 110 milhões de hectares de pastagem, onde temos uma baixa ocupação, são, em geral, pastagens muito pouco produtivas ou áreas degradadas. Recuperar essas áreas e passar a nelas produzir alimentos e energia, porque a nossa cana, além do açúcar, é o nosso etanol, é energia. É o Brasil que é vanguarda no que diz respeito à questão de alimentos e vai se consolidar como grande fornecedor de proteínas, grãos e agroenergia para o mundo. Por isso que essa visita agora à China é importante, consolidar as relações comerciais e ampliá-las com os Estados Unidos também, com a Europa, com os outros polos econômicos do mundo, mas a China cumpre um papel muito relevante para nós. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Agrocast RC1 da semana. A gente fica na expectativa, né, para essa visita do presidente Lula, que tudo corra bem, que novos acordos sejam feitos e que o Brasil, de fato, mostre o teu poder na agricultura, no agronegócio em todo o mundo. Obrigada pela sua participação e a gente já fica no aguardo para o próximo programa com mais informações. Um grande abraço para o senhor. Um abraço a todos. Muito obrigado. E você continue acompanhando a programação do Portal RC1. Um grande abraço para você e até o próximo programa. Tchau. Agrocast RC1.